Bom dia, pessoal, queridos seres de luz que habitam aí com seus ouvidos aí para ouvir o som aqui da Vibe Mundial e da Astral TV. Seja bem-vindo até o nosso programa aqui de toda quarta-feira às 6 horas da manhã, Madrugada Astral, através da Vibe Mundial e também da Astral TV. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista, benzedor e oraculista. Estou aqui sempre com você trazendo informação, conhecimento, autoconhecimento, para que você possa ter sempre uma vida muito melhor. Hoje, em especial, eu estou aqui com o Márcio, tá? Ele é naturopata ou naturólogo? Naturopata e nutricionista. E nutricionista. Porque existe essa diferença de naturopata e naturólogo, né? Exato. Inclusive, outro dia nós tivemos também aqui uma colega que ela é naturóloga. O naturopata está mais no caminho realmente holístico, sem uma formação acadêmica e tudo isso. É bom que junta, né, com seu conhecimento dentro da nutrição, né, vamos dizer. Mas fala um pouco de você, Márcio, de onde você trabalha e o que você faz. Muito bem, é uma alegria poder estar aqui com você, participar também, levar uma boa informação. Eu sou Márcio Adriano, naturopata, nutricionista. Eu sou nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas com 20 e poucos anos eu mudei para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro eu me especializei na área da nutrição, da naturopatia também, e faço um programa de rádio chamado Viva Melhor, no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, São Pedro da Aldeia, próximo de Cabo Frio, Búzios. E eu desenvolvi um trabalho lá durante mais ou menos uns 15 anos. E lá eu faço atendimento ajudando as pessoas a desinflamar o corpo, desintoxicar. Essa alimentação industrializada, ela vai inflamando o nosso corpo. Sim. E as pessoas hoje procuram um caminho mais fácil. Muitas pessoas já não querem mais fazer uma comida mais saudável, né? A pressa, a correria do dia a dia. Só que esse nível de estresse hoje, uma alimentação não tão saudável, as pessoas hoje não bebem a quantidade de água que precisava beber, e aí vão para os refrigerantes, os sucos artificiais, e acabam se inflamando. E o programa de rádio, que é bem sugestivo, que é Viva Melhor, a gente agora aborda assuntos importantes como a importância de beber água, a importância de evitar os refrigerantes, e é um programa educativo. E também a gente tem atendimentos também, né, de consultas, onde as pessoas vêm toda intoxicada, inflamada. É isso, eu acho que é a maior parte das pessoas, da população, e é algo que eu não sei se realmente as pessoas têm tanta consciência a respeito disso ou fingem não ter, né? Porque você falou até a respeito do movimento, da pressa, de tudo. Sim, a rotina ela é parte dessa forma desenfreada de alimentação inadequada. No entanto, a alimentação inadequada, industrializada, que a gente vê muito por aí, que hoje tudo é tipo, né? É tipo parmesão, é tipo calabresa, é tipo, que tem um monte de mistura. Verdade. Isso são produtos que vão realmente, de certa forma, intoxicar a gente. A gente tem que ter cuidado até com as plantas, né? Os legumes, as verduras. Exatamente. Interessante é que as pessoas estão num ritmo acelerado, desenfreado. Só que está tendo uma consciência, assim, através do Instagram, através também aí dos mais antigos, né? Sim. Então as pessoas têm uma conscientização, mas ainda ela é muito pequena ainda, né? Só que tem pessoas também que estão buscando, claro que é uma minoria, buscando um tratamento alternativo, que é o caso das plantas medicinais, né? Muitas pessoas diabéticos, eles tomam metformina e outros tipos de medicação. Mesmo tomando essa medicação, as pessoas continuam com a glicose alta, afetando a sua visão, afetando os nervos periféricos, né? Então, assim, as pessoas estão buscando essa alternativa
mas dos nossos ancestrais, né? Exato. Aquele chazinho da vovó. Hoje a ciência já comprova várias plantas, como o melão de São Caetano, Fantástico. a pata de vaca para glicose, né? Uhum. Então, assim, tem um número de pessoas mais conscientes que buscam essa alternativa. E quando vem até a gente, elas têm um pouco da consciência, mas não sabem como aplicar aquilo ali no dia a dia delas. Uhum. E a gente vai fazendo, né? Faz uma entrevista, entende qual é a necessidade, entende também que aquela vida corrida da pessoa, e a gente tenta organizar e faz um processo de desinflamação. Muitas pessoas, 30 dias de tratamento, elas veem um resultado que não viram na medicação em bem pouco tempo. A glicose baixa, aquela vida assim que você deita na cama para dormir, vira para um lado, vira para o outro e o sono não aparece. E quando aparece, quando chega 2 horas da manhã, você acorda e rola para um lado, rola para o outro, a ansiedade, as preocupações, o medo, né? É verdade. Que tem tomado conta das pessoas. Então, assim, esse protocolo de desinflamação, desintoxicação, ela tem tido muito resultado e a procura, ela tem sido também bem grande hoje. Eu acredito, dentro desse caminho, que as pessoas, elas até querem ter uma vida um pouco mais saudável. Eu acredito que até mesmo hoje em dia essa redução da escala pode trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de abertura para que as pessoas possam se cuidar. Verdade. Também. Não é só o lazer, né, que às vezes as pessoas acham para ficar folgado, mas não, para poder dar a oportunidade de se cuidar. A gente percebe, por exemplo, como você falou aí do melão São Caetano, nós temos aí a erva de São João, sim, que é bom para depressão, nós temos a folha da bananeira, que também ajuda no processo de depressão, fora outras ervas que ajudam no processo digestivo da gente. E para outros fatores, até mesmo a sucupira para a coluna, chia amarela, de gato, chia, né, para o sistema nervoso, o ginkgo biloba, coisas desse tipo. Então, assim, é algo que já está, eu acho que enraizado na nossa cultura, tudo isso. A questão é que muitas vezes as pessoas querem um resultado imediato, como tomou um analgésico, minha dor passou. E o processo fitoterápico, ele é algo que leva um tempo. Leva um tempinho. Né? Conforme eu aprendi, ou seja, os efeitos são... a gente começa a sentir, né, ali a partir dos 3 meses de uso, que a gente consegue ter uma noção. É claro que tem alguns produtos, e isso, gente, é importante ter atenção. Ele vai confirmar aqui que você não pode usar mais do que 3 meses também. Exato. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, não adianta a gente querer só ter o conhecimento ancestral se a gente não tem o conhecimento da ciência que foi colocado no dia a dia, não é verdade? É verdade. Então, o que acontece, né? As pessoas hoje, elas precisam dessa orientação e esse acompanhamento também, né? O ginkgo biloba, o chia amarelo, os anti-inflamatórios naturais, né? Ele tem um papel fundamental hoje. Só que, como você falou, as pessoas querem tomar um remedinho e meia hora depois o resultado aparece. Mas existe uma lei chamada lei da semeadura. Para eu colher, eu preciso plantar também, né? Claro que no tempo certo a colheita vem. Então, às vezes a pessoa está com um problema de fígado, né? Já com nódulos no fígado, esteatose hepática. Então, não é tomar um remédio hoje e amanhã já resolve. Mas a mudança do curso, a mudança de uma conscientização, né, das mudanças. E hoje as pessoas estão comendo muito pão, né? Muito trigo. Isso é altamente inflamatório. Altamente inflamatório. Então, assim, essa mudança a gente vai fazendo aos poucos, mas é um rumo, uma direção onde você vai ver resultados. Tu vai começar a colher bons frutos, né? E eu sempre falo para as pessoas que a nossa casa a gente faz uma faxina. O nosso carro também precisa de uma faxina e precisa de uma manutenção também. Só que o nosso corpo, a gente não faz essa manutenção, essa faxina. E o nosso corpo também é uma máquina que precisa de uma manutenção também, né? E eu sempre comparo um banheiro, né, com o nosso intestino. O nosso intestino é um banheiro, é uma via de eliminação.
Só que tem um banheiro da tua casa e tem um banheiro de um botequim, de um bar, né? E muitos carregam banheiros de botequim. E muita gente está tão intoxicado, tão inflamado, às vezes até o hálito, mau hálito na boca, e é um sinal de que dentro do nosso corpo precisa de uma faxina. Só que a faxina que as pessoas fazem é por fora. O banho que a pessoa toma, o sabonete, o creme, é tudo por fora. Mas a verdadeira limpeza, ela não é no exterior. Limpar uma casa por fora é bom. Mas mais importante do que por fora é você fazer uma faxina por dentro. Exato. Então, assim, quando eu bebo, né, uma Coca-Cola, ela entra escura. Mas quando eu faço xixi, ela já não sai escura. Então, resíduos vão se acumulando, né? Então, assim, essa faxina nós chamamos de uma desparasitação, né? Onde a pessoa, durante anos, sobrecarrega o organismo. O intestino nosso ele é muito grande. E as 7 pessoas... metros. Exatamente. Então, vai acumulando. E quando faz essa desinflamação, essa desparasitação, tem pessoas que jogam fora de 3 a 5 quilos de sujeira que estava dentro do organismo dela. Só que daí, quando ela faz essa limpeza, ela começa a dormir com uma qualidade muito melhor. A mente que fica agitada, aquela agitação, a mente acalma. O sono ele vai para o sono REM, que é aquele sono mais profundo. E uma simples desparasitação, ele tem esse poder. E eu chamo de aquela faxina que a gente precisa fazer. Claro que não é sempre. Eu não concordo em ser radical. Tudo que é radical não dá certo. Não dá certo. Mas de uma forma equilibrada, né? Melhorar a tua alimentação do dia a dia, acordar de manhã e usar mais frutas pela manhã, vai almoçar um pouco mais de salada no prato, né? Menos carboidrato, um pouco mais de proteína. São pequenas atitudes, ajustes, e que vai trazer grandes resultados. Você fala de desparasitação. Nesse contexto, nós estamos incluindo também o uso, de repente, de medicamentos que vão estar fazendo essa... para vermes, por exemplo, né? Então, assim, eu tomo a cada 6 meses, a gente lá em casa tem esse hábito, que foi um hábito adquirido quando eu fiz o curso de fitoterapia, que foi aprendido. Até porque lá no passado, pelo menos, eles falavam, gente, olha, um exemplo, eu não como, tá? Mas salsicha. Salsicha é um elemento extremamente processado e que todas as toxinas que são... que colocam ali para poder aditivos, eles ficam no nosso organismo por anos e anos. Miojo, né? Apesar que o dono da fábrica do miojo só morreu com 90 anos comendo só miojo para provar que não fazia mal, né? Mas assim, cada um, né? A gente sabe que é um produto que é frito, né? Para poder conservar, para poder durar muito mais e ter essa acessibilidade. Então, assim, essa questão da desintoxicação, ela é algo que é realmente muito importante, que está muito associada também à água, mas principalmente também ao tipo de água, porque hoje em dia está difícil. Tá difícil. Né? Então, esse seu processo, me diz uma coisa, quando a gente vai buscar esse caminho de melhorar, de cuidar, de fazer essa faxina por dentro, tudo isso eu citei o meu modo, não é saber o seu método, mas me diz uma coisa, é mais caro ou é mais barato do que eu ficar tomando o meu remedinho para combater os sintomas, vamos dizer assim? Ele é muito mais barato e é um investimento também, né? Então, assim, existe uma desparasitação com um produto natural milenar, chamado sal de Epsom. Não conheço. O sal de Epsom foi utilizado muito no século passado para mulheres com eclâmpsia, né? Ele é um sal, na realidade ele é conhecido como sal, mas o nome dele não é sal, é um sulfato. Certo. Ele tem um poder de limpar, desintoxicar os 2 intestinos, os 2, que é longo e ele precisa daquela faxina. Então a gente recomenda essa desparasitação
utilizando então esse sal de Epsom, que olha, elimina muita coisa. Então, mais do que toxina, quem busca esse caminho vai ter aí uma possibilidade de até eliminar alguns líquidos, algumas gorduras, né, do organismo. E você fala da água, né, que é um ponto fundamental. Existe uma pesquisa, né, até da NASA, que mostra que o filtro de barro ele faz um processo maravilhoso. Antigamente as velas eram velas de cerâmica. Hoje adaptaram a umas velas de carvão vegetal ativado. E o preço é um preço muito em conta. Então, assim, como a gente atende, eu atendo no Rio de Janeiro, eu atendo em São Paulo aqui, né? E atendo também em Curitiba. Então, as pessoas que vêm, mesmo com uma condição financeira menor, né? A gente orienta a comprar um filtro de barro e usar esses filtros de carvão vegetal ativado. Há quem diga que não presta, né? Eu já ouvi gente falar assim, nossa, a água desse filtro aí eu não quero. Por exemplo, na minha torneira eu tenho esse filtro, né? É muito comum hoje nas torneiras ter, porque apartamento a gente não tem tanto espaço para ter um filtro. Mas é algo que tem pessoas que acham que aquilo não filtra nada, não pelo sabor, por nada, mas eu acho que pelo processo muito rápido, né, que a água passa por ele. Mas é importante também a gente saber que o carvão ativado, ele tem porosidades, se é a sua função, vocês podem perceber que a água não passa mais. Ele tem que ter o carvão vegetal ativado. O carvão ativado, ele retira do nosso intestino, do nosso corpo, todos os metais pesados. Mas será que eu tenho metal pesado? As mulheres que usam muito tintura de cabelo, né? Chumbo. O chumbo, o batom tem chumbo. Talvez agora tenha alguma outra marca que tem menos. Mas então o cérebro absorve, né? Os lábios, os esmaltes, né? Maquiagem. Então o que é? O corpo vai absorvendo. E quando um bichinho seu, um cachorrinho seu, ele é envenenado, um vizinho, um maldoso, às vezes o bichinho pegou algum tipo de material lá e se envenenou, e a gente leva para um veterinário, a primeira coisa que ele vai fazer é uma lavagem de carvão vegetal. Uma criança também que foi envenenada por alguma coisa, alguma substância, vai para o hospital, eles fazem uma lavagem com o carvão. O carvão, ele é milagroso. E foi descoberto de uma forma tão assim, gente, porque viram que os macacos numa determinada ilha comiam, de repente iam para lá, aquilo que estava sendo queimado lá, eles comiam aquele carvão, né, que era de árvores frutíferas e tudo mais, porque é dessa forma. E assim foi identificado de uma forma onde os animais nos ensinam muita coisa. A mãe natureza nos dá, né, grandes lições. Eu sempre falo que Deus, ele é o médico. E a farmácia de Deus é a natureza. E ela nos ensina muito. Então aquele filtro de barro que era feito com cerâmica, ela não filtrava de uma qualidade boa. Mas com esse filtro de carvão vegetal hoje, a qualidade melhorou em torno de 200%. Então eu uso na minha casa, né? Eu faço alguns testes também, né? E também recomendo para os meus pacientes também. E aqueles que começam agora a beber uma água de uma qualidade um pouquinho melhor, vê resultado também, porque o nosso corpo ele pode estar ácido e ele pode estar alcalino, né? Então assim, essa percepção, se cuidar só da alimentação e não cuidar da hidratação da forma correta, também não vai chegar muito longe também, né? É verdade. Ou seja, a alimentação tem que ser algo muito bem pensado, muito bem articulado. A gente, por mais que nós tenhamos pressa, existem outros mecanismos que, ainda que percam um pouco da propriedade, mas podem auxiliar, que é o congelamento de alguns produtos para poder facilitar no seu processo. Essa questão, que nem a gente está falando muito de plantas, de alimentação, de água, tem até a plantinha que se chama milfolhas, se eu não me engano, que é conhecida como anador, novalgina, né? Que ela é bem anestésica e ela ajuda também a pessoa, assim, nesse processo
E é um processo natural. Às vezes as pessoas descartam aquilo, acham que isso não presta para nada. E tá ali, gente, uma coisa que é pequenininha, folha, a bichinha. Mas se você botar na boca, você sente a língua ficar toda dormente, né? Daquilo. Assim são essa questão do uso da água. Eu sou conhecido como médium das águas. Eu utilizo sempre a água para fazer as leituras das minhas canalizações espirituais. Sim. E eu digo sempre que a água é algo que não limpa só o que está dentro, ela limpa o nosso espírito. Exato. E pode ainda muito mais quando nós a ingerimos. Né? Ela faz todo esse processo. Dentro desse caminho, você falou que trabalha em Minas, perdão, em... Profetizando aí. Rio de Janeiro, no Sul, e aqui em São Paulo. Né? Como que assim as pessoas conseguem te encontrar para poder agendar realmente uma consulta e qual o público que mais te procura e em que situação? Eu tenho um Instagram, né, que é @nutri.marcioadriano. Nós temos também um WhatsApp, né, que é de Curitiba, 041 98484 4249, e a gente agenda para cá também. Tem um daqui, mas eu ainda não gravei, né? E você falou a respeito, qual é o público, né? O público é geralmente a partir dos 40 anos. Até os 40 a gente não liga muito para a saúde e pela alimentação, o corpo é mais resistente. Mas depois dos 40 você começa a ter que tomar remédio para pressão, a glicose já começa a ficar pré-diabético. Aí a pessoa agora que não tomava nenhum tipo de remédio, daqui a pouco ela está com uma caixa de sapato cheia de remédio. Aí tem que viajar, tem que sair, tem que levar aquela sacola para cá, aquela sacola para lá. Aí as pessoas que nos ouvem no rádio falam assim, eu gostaria de investir um pouquinho na minha saúde. E elas vão, e olha, tem gente que desincha, perde peso, né? Elimina a gordura no fígado, faz essa desparasitação, limpa o intestino. A pele deve ficar bonita. A pele fica mais... O sono melhora bastante. Então, meu público é aquele público mais consciente, que é geralmente depois dos 40, 50, 60. Existe alguma coisa específica? Por exemplo, doutor, eu tenho refluxo. Então, eu estou procurando porque eu quero resolver isso. Já tomei remédio, eu não quero tomar esse prazol da vida, né? Eu quero algo que seja natural. Tem algo que eu, no caso disso, que eu poderia fazer? Claro que tem um caminho. Quando a gente fala de naturologia e de educação alimentar, nós estamos falando de um processo. Nós não estamos falando de mágica. Mágica não existe. Nesse caso, se eu chego para lá, eu tenho esse processo, qual seria, de repente, o caminho? Tem dois caminhos. E um leva ao outro, né? A gente está acostumado a chegar num restaurante para comer e às vezes a gente nem serviu o prato, o garçom chega e nos oferece um refrigerante, nos oferece um suco, nos oferece uma água. A água junto com a comida, ela vira, em outras palavras, uma lavagem dentro do estômago. Isso ela cria uma fermentação, e essa fermentação, que é ácido, né? A acidez vai dar uma fermentação, e este ácido vai subir para a garganta, vai trazer problema na garganta, você vai deitar à noite, vai acordar com aquela queimação na garganta. Então a gente corrige dentro do protocolo, não beber água com a refeição e nem após. Quanto tempo depois? 1 hora depois. Né? A gente faz essa correção. Já vou ter que mudar, porque eu não bebo comendo, eu não consigo, seja refrigerante ou qualquer outra, não consigo. Legal, muito bom. Mas quando acaba, aí que eu vou tomar, eu tomo devagarzinho e tomo aquilo ali. Eu não sei se eu aguentaria 1 hora depois, gente, eu sou honesto. Mas então o que acontece? Antes de comer... Chegou o final. Vamos rapidinho. Então a gente evita a água, né? E existe um suco de batata doce crua. Olha, só dica boa. Uma rodela, 150 ml de água, bate, coa e toma. Em 5 minutos, a acidez, a queimação, ela vai embora. Bom, é isso, gente. Vocês têm aí o contato do Dr. Márcio aí para poder cuidar da sua vida. E se você deseja também agendar uma consulta comigo,
aí dentro dos oráculos, 11 932 62 64 46. Muito obrigado, doutor. Satisfação. E saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês, paz eterna e muita luz.